Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em time de entrada. E em falar em time de entrada é justamente disso que a gente vai falar, do tripé do time de entrada, com a regrinha que eu coloco aqui dentro da minha metodologia, que é a regrinha dos 3 Cs. O que são esses 3 Cs, Felipe? Contexto, comparativo e cenário. Esses 3 carinhas vão ajudar a gente a ter a base para ter um excelente time de entrada, uma excelente tomada de decisão. Para isso, eu vou exemplificar para vocês aqui o que é cada um, trazer exemplos aqui do dia a dia da análise de preço e você vai conseguir entender como encaixar cada um. Vamos aqui para a minha tela então. Vamos lá, pessoal. Os 3 são muito importantes, só que na ordem de análise, eu gosto de sempre começar pelo contexto. Felipe, o que é o contexto? Contexto eu considero tudo que é externo. Por exemplo, você sentou um dia para operar dólar, índice, Nasdaq, qualquer derivativo ou ativo que seja, e você vai ver ali o que está acontecendo naquele dia. É um dia de aumento de taxa ou diminuição de taxa de juros brasileiro ou americano? É um dia de algum indicador econômico muito forte? Esse indicador econômico, ele pode trazer e afetar alguma coisa no preço? Se sim, como que ele afeta no preço? É um dia de fechamento de opções? É um dia de rolagem no dólar, no índice? Que dia é esse? O que está acontecendo? Tem cenário político envolvido? Tem algum presidente de Banco Central falando alguma coisa que o mercado não está gostando? Primeiro você tem que se contextualizar do que está acontecendo. O que pode influenciar de alguma maneira o seu ativo, pensando num sentido que ele pode tomar. Isso de uma forma bem geral. Depois disso, eu preciso ter uma construção de cenário. E o que eu considero cenário, o que eu ensino aqui? O seguinte, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter um indicativo, a gente precisa ter uma mensuração se esse ativo que você vai analisar está em subpreço, sobrepreço ou em tendência. Como assim, Felipe? Vou dar um exemplo aqui, ó. Nesse dia aqui, a gente tem uma abertura e essa abertura ele chegou nessa região aqui de linha vermelha. Essa região de linha vermelha é uma região de sobrepreço. Nessa região de sobrepreço, normalmente as instituições entram vendendo muito. Aqui é a região mais interessante que existe, mensurada por nós, para começar uma excelente venda. Não só do nosso ponto de vista trader pessoa física, mas sim pelo ponto de vista institucional. Essa região aqui é a área mais interessante de todas para ter muita venda. Então, não é à toa que quando o preço chega aqui, ele vem e cai. Com isso, traz também uma noção para nós que aqui pode-se criar uma possível venda para a gente também. Então, se aqui é a melhor região possível para as instituições venderem, consequentemente, esse preço a partir daqui pode cair no futuro. Eu digo pode porque a gente precisa de algumas confirmações para ter certeza se isso vai cair ou não. E aí entra o comparativo. No comparativo, aí a gente vai buscar certificações do que a gente está vendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Nesse dia aqui, o preço subiu até uma região de sobrepreço. Tá numa região de sobrepreço e o movimento vem de alta. Primeira coisa, por que esse movimento está em alta? Aí você vai buscar o que tem em contexto. Teve algum indicador econômico que você sabe que ocorreu logo aqui na abertura? Está tendo algum conflito político ou discurso de alguém que pode ter afetado no preço do dólar diretamente? Se a resposta for não, então esse movimento de mercado é um movimento normal. Agora, por exemplo, faz de conta que um discurso do Banco Central americano diz que vai aumentar os juros da moeda americana e logo isso causa no mercado um desespero de compra de dólar, porque se tem mais juros, tem mais prêmio, então por ele já ter avisado que vai ter um aumento de juros,
já tem movimento no mercado de gente comprando o dólar, porque lá na frente ele vai ter mais renda fixa com isso. Então, a gente já tem um contexto, e aí se está todo mundo comprando dólar, se você sabe o motivo e está muito evidente, não adianta estar numa região de sobrepreço, porque mesmo estando em uma região de sobrepreço, existe contexto para continuar essa alta. Mesmo o mercado entendendo que está caro, vai ter players que, mesmo estando caro, para ele vai compensar continuar comprando, porque essa compra que ele está fazendo não é para agora, é uma compra para um futuro já determinado. Então você tem que tomar cuidado em querer fazer defesas em regiões de sobrepreço, em regiões em cenário de sobrepreço, se o contexto não estiver deixando você fazer isso. Porém, aqui entra o terceiro elemento para certificar o que a gente está vendo, que é o comparativo. Então, vamos lá. Vamos pegar essa operação aqui e olhar as três coisas. O preço ele abriu em gap de alta. A princípio, nada que evidencie diretamente uma causa para o dólar subir muito mais do que isso. Então, a gente já está entrando numa região de sobrepreço. Aqui a gente já sabe que é a região mais inteligente para os vendedores institucionais entrarem pesado, entrarem para compensar mesmo a venda deles, entrarem de modo que depois que entrar aqui, tende a cair bastante a partir desse ponto. Então, a gente já sabe que aqui é a região estratégica. O que a gente precisa agora, no final dessas duas análises, é unir o comparativo. E o que a gente vai comparar aqui? Eu gosto de comparar fluxo. De todas as possibilidades existentes, o fluxo é o mais efetivo, porque o fluxo ele é a causa do deslocamento. O fluxo ele mede a quantidade. Então, por exemplo, quando você vai analisar se um carro está sendo bastante vendido em uma determinada cidade, o que você vai ver para mensurar se está tendo saída desse carro? Você vai ver a quantidade, quanto que está tendo de saída. Só que acontece, para você olhar isso dentro do Times and Trades, não é uma tarefa fácil, porque você precisa comparar o que é muito fluxo ou pouco fluxo. E os dias mudam. Então, para isso, existem as ferramentas que ficam aqui embaixo, ó, que é o FPLM e o VX. As ferramentas FPLM e VX trazem para a gente a noção de fluxo, resumida já no gráfico. Então, todas aquelas informações de quantidade que aparecem em Times and Trades, Volume Profile, Footprint, todas as ferramentas de quantidade, elas ficam resumidas aqui para a gente na ferramenta de fluxo. Então, vamos lá. Aqui em cima, o que a gente deseja ver? Dentro do contexto e cenário montado, a gente precisa de um comparativo que mostre para a gente venda, porque está numa região de sobrepreço. O contexto mostra para a gente que não tem nada de urgente acontecendo para que esse dólar suba muito mais que isso. O que a gente precisa ver é venda entrando, venda atuando. E como que a gente vê isso? Aqui, com a ferramenta virando vermelha. Nesse momento que a ferramenta vira vermelha, a gente entende que essa venda agora sim está forte o suficiente para conseguir fazer esse preço deslocar para baixo. Uma coisa que a gente vai passar bastante, inclusive num evento que a gente vai fazer, que é o evento da semana Fluxo no Gráfico, é sobre atalhos visuais. Então, se você quer entender mais sobre as ferramentas, mais sobre o play, mais sobre o mapeamento, aqui embaixo tem um link para você entender mais ainda sobre o que eu vou passar aqui agora. A gente vai ver vários exemplos sobre isso aqui. Para mim, esse é um dos melhores atalhos visuais que a gente consegue perceber dentro da deficiência da microestrutura de mercado, que deixa ali um rastro de fluxo muito forte, que dá uma visualização excelente para a noção de venda, que é a piora de lote. Felipe, o que é a piora de lote? Vamos lá. É um conceito muito complexo de fluxo de ordens que antigamente que eu digo é ali para meados de início de 2018, quem conseguia ver a piora de lote no Times and Trades
no book de ofertas, era muito bom leitor de fluxo. Só que hoje em dia é quase que impossível você conseguir ver a priora de lote no book de ofertas. Por quê? As ofertas institucionais atualmente são executadas através de lote escondido. Então, quando um player entra com venda, ele não precisa deixar aparente a quantidade total que ele quer vender. Ele coloca uma fração disso e quando esse preço chega lá, aí ele entra com mais um pouco. Então você não consegue ver aquela quantidade gigantesca original se movendo no book como a gente conseguia ver antigamente. E para isso, a gente consegue visualizar aqui em cima com essas linhas grossas aqui, ó. O que são essas linhas grossas? Essas linhas grossas são o seguinte: quando o preço está subindo aqui, essa linha grossa mensura para a gente onde que o vendedor está atuando. Lembra que eu falei para você que se num contexto de normalidade o preço está subindo dentro de um cenário que está em sobrepreço, vai ter venda ali? Pois é, essa linha grossa justamente é a venda atuando em tempo real. A venda está ali, o vendedor já começou a vender. Felipe, mas por que o vendedor começou a vender e esse preço ainda não caiu? Porque você tem que lembrar que ele está vendendo contra uma força que ainda estava subindo e essa força ainda não é suficiente para fazer cair. E para o vendedor institucional isso é até bom. Por que isso é bom? Porque quanto mais para cima ele vender, melhor para ele. Para nós, pessoa física, não. Para nós, pessoa física, a gente tem que vender e esse preço já cair. Para institucional, não necessariamente. Se ele começar a vender e o preço ir subindo, é até melhor para a posição dele, porque o preço médio da posição total do institucional fica mais para cima. Então, quando ele for realizar esse lucro, ele vai ter mais margem. Porque o institucional, ele mexe preço. Então, digamos que ele comece a vender aqui, ó. Se ele começasse a vender aqui, ele ia começar a vender e ia trazer o preço para cá. O preço médio dele ia ficar muito embaixo. Agora, se ele começa a vender aqui e o preço vai subindo, ele pode ir vendendo e o preço médio dele vai ficar mais ou menos por aqui. Então, ele não desloca o preço tanto para baixo e a posição dele fica bem encaixada onde ele gostaria mesmo de entrar. Aqui já tem vendedor atuando. Então, ó, repara, aqui a gente está entrando para o comparativo. Aqui a gente está tentando entender as causalidades do fluxo. Só que o que acontece? Repara que ainda o preço não está caindo. Por quê? A linha grossa estava aqui, agora ela veio para cá e agora ela subiu mais um pouco. Repara que só teve uma queda mesmo quando a linha grossa que estava mais para cima ali veio para baixo agora. Então repara a escadinha aqui, ó. Estava subindo, subindo, subindo. Agora começou a descer. O que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando o seguinte, que o vendedor só toparia vender se fosse aqui. O preço está subindo e ele está topando vender mais caro. Para ele está tranquilo isso. Agora, o preço caiu e ele está querendo vender mais para baixo. Está tendo uma piora da oferta dele. Ele estava tranquilão lá em cima falando assim, olha, eu só vendo se chegar aqui, ó, nessa última linha. Agora o preço caiu e ele falou, não, eu aceito vender mais embaixo. Nesse eu aceito pagar mais barato, eu aceito vender pior, é onde existe uma deficiência da microestrutura de mercado que a gente consegue visualizar aqui e esse vendedor está dando as caras, está piorando o lote dele no book, que a gente não consegue mais ver só com o olho, porém a MAP consegue rastrear isso. Quando você tem essa deficiência da microestrutura de mercado evidente, todo mundo consegue perceber, logo todo mundo vê que o vendedor está com urgência, se o vendedor está com urgência, outros players passam a vender também,
E a partir desse comportamento aqui, a gente tem normalmente, então, uma virada do fluxo que era comprador para um fluxo vendedor. Entendeu por que você precisa do tripé, do contexto, do cenário e do comparativo? Quando eu comecei a operar, eu colocava as minhas entradas tudo nas costas de uma leitura só. Ah, eu vou entrar só por causa do Times and Trades, eu vou entrar só porque aqui é o ajuste, eu vou entrar só porque aqui é a VWAP, eu vou entrar só porque aqui é o fechamento. Se você não faz um comparativo de por que você está entrando, você não tem uma base, você não tem uma solidez. E um jogador só não faz time. Agora, uma grande sacada para a gente concluir o raciocínio. Repare, então, que cenário e comparativo nunca mudam. Cenário comparativo é aquilo. A gente precisa ver essas deficiências de microestrutura de mercado nessas regiões específicas. O que vai ser alterado é o contexto. Então, você tem que colocar no seu tripé o contexto também e dar atenção para ele. Por quê? Se fosse um dia, por exemplo, que tivesse uma fala de presidente do Banco Central americano, como eu comentei no começo do vídeo, e que existisse algum burburinho que ele pudesse aumentar os juros nesse dia aqui, teria uma valorização excessiva do dólar. Então, seriam contextos conflitantes ali. E essa é a cautela que a gente deve tomar no contexto. Vai existir também contextos para a gente utilizar ou em outros estilos operacionais com cenários e comparativos diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Nesse modelo aqui, ó, a gente tem o preço caindo com a MAP central vermelha. Tendência. Então, por exemplo, se você tem um indicador econômico para esse dia que mostra que enfraquece o dólar naquele dia ou fortalece o real naquele dia, e você tem a MAP virada a seu favor, a gente já teria um cenário de tendência unindo a esse contexto do indicador econômico e fazendo as entradas pelos comparativos da força acompanhando a queda, ou seja, o preço está caindo e a força de venda está aumentando mesmo com o preço em queda. Essa visão de criação de cenário, essa visão de um jogador não faz time, a gente vai abordar muito num evento que a gente vai fazer que se chama Fluxo no Gráfico, que eu vou aprofundar mais a leitura com vocês aqui no nosso YouTube, para quem se cadastrar e quiser participar para experimentar nossas ferramentas por 7 dias gratuitos. Nesse evento eu vou mostrar para vocês esses detalhes em diversos ativos e complementando esses cenários para vocês conseguirem criar eles e aprimorar o timing de entrada. Então fica aí o convite, tá aqui embaixo o link na descrição. Vou indo nessa, tenho certeza que você aprendeu bastante com esses conceitos. Até um próximo vídeo, fui!